Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Campina Grande, segunda-feira, 10 de agosto. Estamos juntos, iniciando mais um dia, a semana que Deus está nos concedendo, trazendo para você a palavra de Deus, que dentro de instantes será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Você também ouvirá no bloco Curiosidades Bíblicas o pastor Robson falando sobre a igreja de Filadélfia, segunda parte da igreja de Filadélfia. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Mas antes, queremos deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho, interpretando a música Quero que Valorize o que Você Tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta de inglês. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até como Deus deixe-me ver, daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Uma coisa importante a ser destacada aqui na igreja de Filadélfia, amor entre irmãos, que não deixa o amor esfriar. Não perca o amor. Aquilo que um dia hoje pode ser amor, pode ser a representação de uma manifestação pura do amor e de uma vida cristã sincera, um dia pode esfriar. Não deixe que sua vida, que a igreja, termine em ruínas, como esse local está. Não se acomode com a boa situação de hoje, com o bem-estar de hoje, ou com o amor que existe entre nós hoje. Não se acomode achando que isso dura para sempre. Isso precisa ser alimentado, precisa ser cultivado, para que a nossa vida não termine em morte e a nossa igreja não termine em ruínas. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande.
Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Pedro também, utilizando da mesma ideia, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, ele diz: servi uns aos outros, diaconia, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém ministra, façam na força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Eu não tenho um dom para cantar, nem para tocar. Fiz porque era necessidade do campo. Mas mesmo assim, e por mais que eu quisesse, não é meu dom, não era meu chamado. E a partir do momento que Deus me deu a oportunidade de estar numa igreja que um grupo de louvor serve, eu já pendurei a chuteira, sem nem onde está o violão mais. Embora hoje precisou, né, Alexandre? Mas, entende, irmãos? Deus deu o dom para cada um de nós desenvolvê-lo. E outra coisa, quando ele diz isso, ele não está dizendo hierarquia. Ele não está dizendo que esse dom aqui é melhor do que esse, e esse é melhor do que esse. Foi nós que fizemos isso. Foi nós. É tanto que, não satisfeito com o ofício pastoral, existem os apóstolos, os bispos, os apóstolos, os reis. Sabia que tem rei, ungido com óleo e tudo? Tem rei. Pai apóstolo. Eu estou vendo a hora. Não, arcanjo, já tem os arcanjos. Mas eu estou vendo a hora, eu acabo de dizer assim: eu sou o irmão de Jesus. Porque dizer que é Jesus já tem também uns doidos por aí. Do versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar afirmando, esclarecendo quem é que dá o crescimento. Quem é que faz crescer? Paulo usa mais uma metáfora para explicar de forma clara e direta como se dá o trabalho e a ação de crescimento da própria obra de Deus, da sua própria obra. E a metáfora aqui é agrícola, ele ilustra a complementaridade do ministério. Ele usa o termo no grego, no tempo, auristo, para as ações humanas. Ele diz assim: plantei, mas também usa regou, ou seja, indica tarefas humanas pontuais e limitadas no tempo e na história. Plantei, regou. Tempo pontual, alguém fez a ação, foi limitada em um momento da história, em um tempo da história. Mas quando ele se refere à ação de Deus, ele muda o verbo para o tempo imperfeito. Deus continuava a dar o crescimento. Então, aquele que dá o crescimento continua agindo. Aquele que fez trabalhos pontuais, fez na história, morre e acaba. E Deus continua. A obra continua. Então, olha que perspectiva interessante para você entender, então, que quem faz a obra, quem trabalha na obra, é você, mas quem dá o crescimento, quem autentica, quem de fato faz com que ela cresça, é Deus. Acabou, não tem para onde a gente correr. Isso, na verdade, irmãos, traz um alívio profundo para mim e para nós. Um alívio. Porque por mais que você seja cobrado por alguma coisa, a Bíblia não vai lhe cobrar. Por quê?
Porque é Deus que dá o crescimento. Amados irmãos, eu já vi testemunho de crentes que foram abrir trabalhos e não aparecia um pé de pessoa, meu irmão. Abriu o trabalho, ninguém aparecia. Passou anos e anos. Nada, zero, escasso. A pergunta é, ele deixou de fazer o trabalho? Ele fez o trabalho? Fez. Ele foi frutífero? Foi. Por quê? Porque ele pregou, porque ele anunciou e condenou todos aqueles que não quiseram. A ação de Deus foi sim positiva, para dizer àqueles que quando chegarem lá, igualmente aqueles israelitas, que quando Deus disse que terá mais misericórdia das cidades do norte do que deles, foi porque o quê? Eles tiveram um privilégio de ouvir a mensagem, tiveram o privilégio de ver a Cristo tete a tete, de ouvir Cristo falar, e eles não quiseram. Isaías disse que a palavra do Senhor não volta vazia. Isaías 55, 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, não volta vazia. Eu entendia essa palavra antigamente, que era assim, não, aconselhar nosso coração, afagar nosso coração. Não, um dia ele vai se converter. Talvez não. Talvez não, porque essa palavra aqui que não volta vazia, ela salva e ela condena. Vai chegar dia, alguém chegar assim, mas eu não ouvi. Você ouviu? Ouvi sim, eu mandei lá a Irama. Ela apareceu 2 vezes no programa Opção para a Vida pregando, você que não quis dar ouvido. Entenderam, irmãos? Você que não quis dar ouvido, você que não se rendeu. Deus já havia ensinado essa realidade. E aqui nós temos essa raiz teológica que explica o mecanismo da lavoura de Deus, citado por Paulo no Novo Testamento. Os que trabalham na obra são agricultores, que abrem os canais de irrigação ao expor a palavra, mas a chuva e a ordem para que a terra produza vem de Deus. Ou o agricultor vai lá, bota a semente, e ele vai lá, catuca, abre e faz crescer. Por isso que ele usa logo essa analogia. Você joga lá, rega, não é isso? E aí o processo natural faz o restante. Ou seja, não tem manipulação sua. O que você fez de manipular foi jogar a semente e irrigar. E aí Paulo está dizendo que na igreja é desse jeito também. Nós somos apenas meros agricultores, que planta, que rega, mas você não tem capacidade de fazer a semente brotar e crescer. Quem faz é Deus. Amém. E aí eu disse que isso é reconfortante para nós, porque também a gente não fica nessa pilha, né, nessa cobrança de nós mesmos. Vai ter que crescer, e crescer aos moldes do que criaram como crescimento. Como por exemplo, eu já vi relatórios de evangelismo. A pergunta lá, quantas pessoas foram evangelizadas? É uma pergunta assim, eu tinha dificuldade de responder. Por quê? Por exemplo, tinha uma vez que houve uma chama-se jornada pedagógica, ou semana pedagógica, os professores é que sabem, que é uma semana de preparação de professores. Aí eu fui dar uma palestra baseada nas escrituras para 300 pessoas. Aí depois eu fui na rádio e preguei na rádio. E eu vou saber quantas pessoas eu evangelizei na rádio, entenderam? O negócio é, você fez o trabalho, você foi fazer o trabalho, independentemente de quantas pessoas ouviram, de quantas pessoas estavam na plateia. E isso conforta a gente, porque assim, então, é o trabalho do Senhor. É o trabalho do Senhor.
Às vezes a gente fica preocupado, alguém diz assim, não, pastor Júnior, não, assim não é assim, faça assim, fale isso, não diga isso e tal. Mas tem horas assim, meus irmãos, é a obra do Senhor. É a obra do Senhor, e a gente tem que fazer a obra do Senhor com o coração limpo, quebrantado, com temor, com tremor, com sinceridade, e deixar Deus trabalhar. Eu entendo, irmãos, que o ministério pastoral, olha, eu entendo, muitas vezes, o ministério pastoral, ele é assim. Se o pastor concorda com você, ele é seu amigo. Mas se ele apontar um erro seu, pronto. Acabou essa amizade. Eu sei disso. Isso é normal. Isso é normal. Não é normal você ficar com rancor e mágoa. Mas é normal você entender, e eu entender também, que a pessoa ficou emburrada, ficou triste, por uma palavra que eu disse, por uma atenção que eu chamei. Aí eu vou agora me policiar, dizer, não posso dizer que eu tenho que continuar com a amizade com o irmão e com a irmã, para ela não utilizar alguma coisa lá no futuro para me pegar. Não, isso não funciona. Então é melhor desistir de ser pastor. Porque o meu amor como pastor é chegar para você de forma sincera e às vezes lhe chamar a sua atenção. Dizer algo que às vezes você não vai gostar. Seja em público ou no particular. E é o que nos conforta e recompensa que é Deus. O crescimento é de Deus. É Deus que toma conta. Agora, uma coisa no versículo 8 que a gente vai encerrar aqui é entender, ou melhor, não vamos encerrar no 8, vamos encerrar no 9, mas uma coisa que nos conforta aqui é que no versículo de número 8, vamos ler o versículo, diz a seguinte coisa: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu já tentei pensar, irmãos, sobre recompensas, o que são essas recompensas. E às vezes a gente chega numa análise que certos tipos de recompensa que a gente pensa que Deus está recompensando, na verdade não é uma recompensa de Deus. Que muitas vezes o nosso coração está atrelado ao materialismo, ao consumismo, ao hedonismo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu entendo aqui que Deus, ele trabalha assim com essa questão da recompensa. Quando ele fala em Malaquias que os nossos lagares transbordarão, quando ele fala em 1 Coríntios também que a semeadura colocada, a gente vai abundantemente colher, isso é verdade. Isso acontece. A nossa generosidade é recompensada. Mas também acontece aqui, irmãos. Deus recompensa. Deus recompensa o seu esforço, a sua dedicação. Eu me lembro, irmãos, que quando a gente estava em São Vicente do Siridó, eu desde criança eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ver neve. Mas quando eu olhava para as minhas condições e para a minha família, era impossível. Era impossível, não tinha condição, a gente nunca teve condição. Mas de repente, apareceu uma oportunidade de viajar. E a gente fez a pesquisa. Aí eu me lembro que eu chamei Irama, ele disse: você está ficando doido. Vai dar certo não. Aí toda vez que Irama diz, vai dar certo não, aí é que eu vou. Aí é que eu vou. E de repente a gente estava numa agência, a gente comprou as passagens, a minha, dela, das crianças. E a gente foi para essa viagem, conheci a neve, peguei e toquei na neve, brinquei com as crianças, né? Eu disse, são os privilegiados, criança indo para a neve, e eu, velho, vim agora. E quando eu estava voltando no avião, eu coloquei um hino, e eu vi nitidamente Deus dizendo, eu estou te recompensando. E eu chorava, feito menino no avião, Deus falando no meu coração. Parece que eu estava mais perto de Deus. Não, isso é heresia, não, nada disso. Mas eu ouvi Ele falando no meu coração, eu estou te recompensando.
Foi inesquecível. Aquele retorno, naquele avião, naquela manhã abençoada. Paulo afirma aqui que os ministros, eles são um. Estão no mesmo nível de submissão e propósito. Não há espaço para a competição que os coríntios tentavam instigar nos bastidores. Apolo e Paulo não eram rivais de mercado. Eles eram parceiros de equipe, parceiros de ministério. No tribunal de Cristo, a métrica do galardão não é baseada no sucesso visível, nos aplausos do auditório, no tamanho da igreja, nas estatísticas humanas. A métrica de Deus é o trabalho fiel, segundo a sua própria fadiga e esforço. É isso. Então vale a pena salientar que Deus recompensa a fidelidade no labor. E por que precisamos entender isso? Porque isso corrige a nossa tendência pós-moderna. Isso nos corrige. Essa tendência pós-moderna de julgar o sucesso eclesiástico pelos números e pelo espetáculo do crescimento. Muitos pastores fiéis laboram em campos áridos, no interior do nosso país, em contextos difíceis, sem ver grandes colheitas, mas tenho certeza, receberão grande galardão, porque foram fiéis na fadiga do trabalho. E Paulo então termina no versículo 9, dizendo que a igreja é de Deus. Versículo 9 encerra o parágrafo com essa tripla repetição: de Deus, ou seja, nós somos cooperadores, trabalhadores que laboram juntos sobre as ordens de Deus. E aí a gente repara na propriedade absoluta: a igreja é a lavoura de Deus, a igreja é o edifício de Deus. Então Paulo quer deixar claro aqui que a igreja não pertence ao pastor que a fundou, nem à junta missionária que a financia ou a financiou, nem aos patronos ricos que sustentam o orçamento das estoas de Coríntio. Paulo diz que a igreja é propriedade exclusiva de Deus pelo preço do sangue do seu Filho. Os ministros são apenas os funcionários temporários do canteiro de obras. Quando Paulo estava então se despedindo de Mileto, e então falando para os bispos ou para os presbíteros daquela igreja, ele disse, Atos 20 e 28, atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Não há mérito nenhum para nós. Então por isso não há motivo de soberba, não há motivo de se engrandecer. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje, ela nos desmascara mais uma vez dessa ilusão da autossuficiência, e ela nos cura dessa nossa carnalidade ao realinhar o nosso olhar. A gente viu aqui ao longo dessa exposição que as divisões, os ciúmes, as contendas que fraturaram a igreja só existem quando colocamos os homens no pedestal. Quando a gente coloca os homens no pedestal que pertence exclusivamente a Cristo. Paulo e Apolo não eram rivais, disputando o mercado da fé. Eles eram parceiros de equipes, trabalhando nos bastidores do canteiro da obra de Deus. Eles sabiam que eram apenas vasos de barro, garçons da graça e agricultores necessitados.
Eles entendiam que o plantio e a rega são fardos nossos, trabalho nosso, mas o milagre da vida e da transformação é domínio exclusivo dos céus. Essa verdade, irmãos, traz um refrigério profundo para o nosso coração hoje. Se você trabalha na lavoura do Senhor, seja pregando no púlpito, ensinando as crianças na salinha, servindo na recepção, liderando o ministério, ou abrindo a sua casa para um pequeno grupo, tire o peso do sucesso dos seus ombros. O resultado do campo onde você trabalha não está sobre as suas costas. Se o solo está seco e se a colheita está transbordando, a sua função é apenas uma: ser fiel na tarefa que o Senhor te encarregou. É isso. O Supremo Pastor não vai te julgar no último dia pelas estatísticas humanas ou pelos aplausos do auditório, mas sim pela sua fadiga, pelo seu suor, pela sua fidelidade no trabalho. Por isso, meus irmãos, eu termino convidando a todos vocês para se desarmar do seu orgulho e abandonar de vez o vírus do personalismo, do partidarismo religioso. A igreja não pertence ao pastor que a fundou, nem à liderança que a gerencia, nem aos membros que a sustenta o seu orçamento. Vamos dissipar essas ideias da nossa cabeça. É Deus que levanta, é Deus que faz. É tanto que quando a gente chega numa crise da igreja, o que é que a gente diz? Vamos orar. Por que a gente diz vamos orar? Porque você pode fazer o que for, que você não vai mudar a realidade. Agora, quando eu oro, Deus muda a realidade. Deus muda a realidade. Essa igreja tem um único dono e proprietário legal. Aquele que pagou a fatura da nossa redenção com o sangue precioso do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Então, se você tem colocado seus olhos nos homens, se tem andado com um mero homem, guiado por critérios humanos e competitivos, acho que está na hora da gente pedir perdão ao Senhor. Porque isso são termos idólatras e carnais que esquecem da fonte, esquecem de Deus. Portanto, meus irmãos, eu apelo para orarmos, para que a nossa comunidade seja um campo limpo de vaidades, onde cada um de nós venhamos a nos diminuir, para que o nome de Deus cresça e seja glorificado. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, é tão claro, tão cristalino essa realidade, mas vez por outra a nossa carne, a nossa mente e o nosso coração se envereda, Senhor, pelos ciúmes, pela vaidade, pela soberba, pelo partidarismo. E mesmo com os corações tão sinceros, crentes, convertidos, infelizmente isso ainda pode tomar o nosso coração. Mas também eu vislumbro, Senhor, a Tua graça e misericórdia sobre nós ao, nesta noite, meditar sobre isso, mais uma vez, nos alimentarmos da Tua palavra, para corrigir, antes que seja tarde demais. teu jardim nasceu o nosso amor.
Quero agradecer a todos quantos estiveram conosco e, com a graça de Deus, certamente amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!